levá-lo a ser salvo por si mesmo. Nós só somos salvos porque Jesus morreu no nosso lugar na cruz do Calvário. A Bíblia diz que pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, isso não vem de nós, vem de Deus. Então a salvação é pela graça. A única responsabilidade humana é, em vida, o ser humano reconhecer ao Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. Não é que a pessoa vai pertencer à igreja A ou B que ele vai ser salvo. De todas as denominações, toda pessoa que de coração reconhecer a Cristo como Salvador, pela graça sois salvos. Só que após a salvação, o que nós vamos fazer? Nós vamos ver como anjo, flutuando, sonhando? Não. Deus, Ele nos colocou aqui na terra e a cada um de nós, Ele colocou aptidões, colocou responsabilidades. Nós somos mordomos, nós não somos, nada é nosso. Tudo que nós temos aqui na terra foi nos confiado, e a forma com que nós vamos administrar talentos, aptidões, nós seremos lá na frente cobrados. Amém? Isso está na palavra, e agora nós vamos ver Mateus capítulo 25 e o verso 14, tem como título nas nossas Bíblias a parábola dos talentos, e nós vamos ver aqui, meditar em algumas verdades bíblicas aqui. Os irmãos estão acompanhando aí o verso 14? Está aqui, diz assim: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu quantos talentos? 5 talentos. E a outro? 2. E a outro? 1. Observe essa frase agora. O que diz essa próxima frase importantíssima? A cada um segundo a sua capacidade. Os irmãos pegaram aí já? Cada um segundo a sua capacidade. E o que ele fez, aquele homem muito rico e poderoso? Ausentou-se para longe. E daí ele falou para eles assim, trabalhem. A um deu 5, a outro deu 2 e a outro deu quantos? 1. E na sequência, vamos ver aqui no verso 16, depois a gente volta meditando verso por verso. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, o que ele fez? Saiu imediatamente. Ou seja, negociou. Como que está aí nessa versão? Negociou. Repita comigo. O que ele fez, igreja? Negociou. Amém? Ele negociou. O que é o negociou? Para nós brasileiros, quando a gente ouve assim, negócio, essa coisa assim, já pensa assim, quer levar vantagem. Não, irmãos, o negócio, puramente, biblicamente falando, negociar, ganhar dinheiro, trabalhar, não é pecado e nunca vai ser. O que a Bíblia condena é a ganância, é você colocar os bens materiais acima de Deus, acima de pessoas. Então, essa ganância, ela é sim repreendida pela palavra, mas o negociar, o granjear, o ir para frente, o progredir, ele é bíblico, e Deus, ele deseja isso para os teus servos. Amém? Tem pessoas que têm uma ideia assim, não, Deus me colocou aqui nessa terra só para sofrer, e não, isso não é verdade não. Isso aí foi embutido na sua mente, e daí você não consegue sair você não consegue romper isso, porque você coloca isso na sua mente. Agora, quando você olha para a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. E como que eu consigo tomar posse disso? Crendo na palavra. Aquilo que você ouve diariamente, aquilo que você começa a colocar em prática, aquilo que se torna uma rotina na sua vida, são os hábitos. E tem pessoas que têm o hábito, eu vou falar para você, se você ficar o dia inteiro hoje na rede social, você vai ver lá o quê? Hamas, o Israel, terroristas, crise econômica no mundo, está para explodir mais uma guerra mundial, e cada dia uma notícia lá que muitas não são nem verdadeiras. E você é contaminado por tudo aquilo lá. Agora, se você substitui, você usa a rede social, vai lá e posta o que você gosta de postar, vai lá e dá uma olhadinha e sai dela, vai viver a vida, entra na realidade.
E quando você entra na realidade, é esse mundo que Deus criou. Deus te colocou aqui como mordomo e você nunca pode dar a desculpa que Deus não te entregou nada nas suas mãos. Essa parábola, ela tem esse significado, de vários significados que os estudiosos dão. Isso que nós acabamos de ler: um homem recebeu 5 talentos, o outro recebeu 2 e outro recebeu 1. O que recebeu 5, o que ele fez, igreja? Negociou. Então não é pecado negociar. Não é pecado você progredir, pelo contrário, é pecado você ficar paralisado e achando que a sua vida acabou por aí. Deus não se agrada com uma pessoa improdutiva. Deus não se agrada com uma pessoa improdutiva, porque a pessoa improdutiva, ele sempre coloca uma desculpa em alguém ou em algo. Sempre vai ter uma desculpa. Eu vou provar para vocês biblicamente do que eu estou falando aqui, porque o próximo que teve 2 talentos, ele recebeu 2 talentos, o que ele fez também? Da mesma sorte, no versículo 17, diz aqui: o que recebeu 2, aparentemente recebeu menos, mas ele fez a mesma coisa. O que ele fez, igreja? Granjeou. Ele granjeou. Ele ficou tão alegre, irmãos, com aquela oportunidade que foi colocada nas mãos dele, que ele falou: nossa, o meu Senhor me confiou tanto recurso nas minhas mãos, que eu não posso pegar esses recursos e desperdiçar. O que nós temos desperdiçado, igreja? Agora, só para refletir antes de continuar. Nós desperdiçamos nosso tempo. O tempo é precioso. Esse tempo que está no relógio aí rodando assim, ó, é o tempo Cronos, que é o tempo dos homens. E o tempo que nós estamos, o tempo de Deus, ele se chama Kairos, é o tempo do Senhor, é totalmente diferente do homem. E esse tempo aqui, que você está vivendo na terra, esse que é cronometrado, que é o tempo Cronos, que é o tempo humano, você tem que aproveitar ele da melhor maneira possível. Por exemplo, hoje, você vai terminar o culto, você vai para a sua casa, você vai ter uma noite boa. Você vai ter uma noite reparadora. Como que eu faço para ter isso? Vocês estão aí ou não? Quem está vivo aí, dá um glória a Deus. Como que eu faço para ter uma noite boa? Posso falar ou não? Se você ficar a noite inteira no celular, você vai ter uma noite péssima. Amém? Posso ouvir um glória a Deus aí? Agora, se você for senhor da sua vida, virar para esse aparelho, e pode ser meio doido assim, que nem que eu estou falando para você: ó aparelho, você não me domina não, eu sou o senhor da minha vida, eu sirvo ao Deus, eu uso esse aparelho aqui, irmão, para ganhar dinheiro, para mandar mensagem de Deus, para fazer alguma coisa útil. Daí você chega a determinado horário: meu filhinho, eu ponho despertar no outro dia, senão não acorda, né? Então eu uso ele para despertar. Eu ponho ele longe, não durmo com ele perto de casa, eu desligo a internet e só se for uma coisa urgente, irmão, daí você liga para mim. Mas se não for, eu vou estar dormindo e recuperando meu sono. E ninguém vai atrapalhar o meu sono, nem pesadelo. Eu vou orar e o Senhor vai abençoar, é eu que decido. Agora, se eu ficar aqui, ó, esperando quem vai mandar uma mensagem para mim, quem vai falar assim: ninguém falou que me ama, né? Você já é amado por Deus. Você já é amado por Deus. Então você nunca está sozinho. Daí você desliga isso aqui, ó. Não fica olhando lá, não fica olhando o ex, não fica olhando quem ficou rico, quem ficou pobre. Desliga, vai descansar bem. No outro dia você vai acordar logo pela manhã e você vai triunfar. Você vai ter bons... O que eu posso fazer pela manhã? Um monte de coisa, irmão. Enquanto muita gente está dormindo, enquanto muita gente está reclamando da vida, enquanto muita gente está chorando, resmungando, você já está vencendo, você já está um passo à frente, você está multiplicando o que Deus deu. Agora, acontece o quê? Que as pessoas ficam paralisadas. Pela manhã, as pessoas já vão logo para onde? Para o celular. E você sabia que, assim como a indústria, irmãos, do alimento... Eu estava vendo agora um médico falar: o que você quer vender uma coisa que é alimento, o que você bota lá? Bota açúcar, irmão, porque açúcar vicia mais que a cocaína. Então, por isso que você vê um monte de alimento processado, doce, para quê? Para vender mais, para comer mais. O celular é a mesma coisa, uma indústria que é boa, né? Tem palavra, tem palestra, tem motivação, tem louvor, tem um monte de coisa boa, mas a maioria das coisas que estão postas ali é para escravizar você, para você não progredir na vida.
para você não viver, para você não amar, para você não pensar, para você não ser uma pessoa inteligente. Então, observe aí que o seu dia, pela manhã, você fala, eu vou fazer pela manhã, eu vou começar o meu dia sendo feliz, sou eu que decido que eu sou feliz ou não. Os irmãos estão aí, irmão? Eu gosto que os irmãos fiquem atentos à palavra, não gosto de ver ninguém dormindo não, amém? Se o seu irmão dormir aí, fala, irmão, não dorme aqui não, está acabando o culto daqui a pouco, não dorme não, porque está faltando o que tinha um. Quem é você? O que tinha um talento, irmãos, o que ele fez aí? Havia um costume antigo, irmãos, né? Tem gente que põe o dinheiro embaixo do colchão, hoje já não dá mais, que é tudo digital, né? Teve até um homem que colocou lá e deixou lá, na hora que ele foi ver não valia mais nada o dinheiro. Então, aquele era um costume antigo enterrar. Por que ele enterrou? Eu pergunto para você, você já leu essa palavra aqui, ó, milhares de vezes. Por que ele enterrou? Porque, posso falar? Porque ele era um hipócrita, irmão. Parece aqui que o que recebeu só um talento era o coitadinho. Mas coitadinho, pastor, de coitadinho ele não tinha nada. De humilde ele não tinha nada. Se ele fosse humilde, ele tinha que pegar aquele talento e ele tinha progredido na vida. Ele tinha multiplicado, se ele fosse humilde. Ele ia até perguntar para o outro, ô meu filho, me ajuda aí, você recebeu 5 aí, você já está com 10, me ajuda aí, e ele ia ser ajudado. Mas ele falsamente, ele trouxe uma religião. Ele era uma pessoa religiosa. O religioso, irmãos, ele não agrada a Deus. Porque religião cada dia está surgindo uma no mundo. Tem pessoas malucas que matam os outros em nome de Alá, em nome de Deus. Então, religiosamente falando, as pessoas são ignorantes, porque não têm conhecimento de Deus. Deus não quer que você seja uma pessoa religiosa. Deus quer que você seja uma pessoa inteligente. Ele te criou a sua imagem e semelhança. Você é um corpo, você é uma alma que tem um corpo, tem um espírito, e você foi criado pelo Deus Todo-Poderoso, a sua imagem e a semelhança. E Ele te confiou talentos, aptidões, te deu sabedoria, te deu inteligência, te deu tantas coisas, e nós não usamos elas. Nós ficamos com o braço cruzado, nós enterramos o nosso talento. Ele pegou aquele talento e enterrou. Qual era o motivo? Versículo 20, olha que coitadinho, irmão. Então aproximou-se o que recebera. Daí veio a prestação de contas. Eu vou ler com vocês a prestação de conta daquele que recebeu um. Versículo 24, leia aí. O que receberá um, daí chegou o tempo de prestar conta. Olha como foi a prestação de conta, estou começando lá de trás para frente agora. O que ele falou aí no 24? Mas chegando também o receberá um talento, o que ele disse? Senhor, olha como que ele falou, irmão, a hipocrisia dele. Senhor, eu conhecia nada, que és um homem duro. Na cabeça de muita gente, irmão, Deus é um Deus mau. Por que Deus permite esse sofrimento? Por que Deus quer que eu sofra tanto? Quem falou que Deus quer que você sofra? Você está sofrendo porque você quer. É claro que nós passamos por circunstâncias, irmãos, mas Deus nos livra de tantas coisas nessa vida. Deus tira de nós e nós queremos voltar lá. Por que música de sofrência faz tanto sucesso, irmão? Porque o povo gosta de ficar nessa ladainha, o povo se alimenta desse mal. Eu vou ouvir uma música de sofrência, que daí eu vou chorar, vou ficar bem. Você vai ficar com depressão. Deus quer que você fale, meu filho, vira a página e volte a confiar em mim. Se apaixone por Deus, se envolva com Deus, ame a Deus, coloque Deus em primeiro lugar na sua vida, e você vai ver que Deus vai mudar a sua história. Deus vai te levantar, ainda que você esteja caído, ainda que você esteja passando por um vale, se você confiar em Deus, Deus vai te levantar nessa terra. E todas aquelas pessoas que viram você caído, todas aquelas pessoas que desejaram o seu mal, todas aquelas pessoas que pensaram que você ia morrer, você vai dar a volta, e por cima, e vai falar assim, não, Deus, Ele me confiou talentos, eu não vou morrer dessa maneira, eu vou me levantar, eu vou granjear talentos, e o Senhor vai abençoar a minha vida. Mas aquele homem, irmãos, o que ele fez aí? Fez tudo errado. Olha o jeito que ele fala, que és um homem duro, que ceifas aonde não semeaste,
e ajunta aonde não espalhasse. A visão que ele tinha, irmão. Tem muita gente assim, não, Deus é carrasco. Irmão, como que Deus é carrasco? Deus já enviou. Você pergunta assim, o que Deus fez por mim, pastor? O que Deus fez por você, meu irmão? Você pegaria o seu filho e mataria o seu filho em favor de uma pessoa culpada? Deus fez isso por mim e por você. Ele pegou o filho dele, permitiu que o filho dele fosse sacrificado em nosso lugar. Aquela cruz ali era minha e aquela cruz era sua. Aquela cruz era nossa, eram os nossos pecados que estavam ali. Cristo, na cruz do Calvário, Ele toma os nossos pecados, Ele morre pela nossa culpa. Ele se faz culpado por nós, Ele se faz um transgressor por nós, Ele paga todo o preço do nosso pecado e fala assim: vocês estão livres, vocês agora sigam, vocês são meus discípulos agora. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Só por isso, irmãos, só por isso não, essa grandiosa obra dele na cruz já é motivo de você tomar posse de tudo que Jesus triunfou na cruz do Calvário. E aquele homem, ele falou: não, você é muito duro. Quando o Senhor muito rico voltou, ele falou: o Senhor é muito duro. Agora, sabe quando, olha para cá agora, sabe quanto corresponde um talento? Um talento valia muito dinheiro, irmãos. Mais de 600 mil denários, equivaleria a o que recebeu um talento, para os irmãos terem ideia, era equivalente a 20 anos de trabalho. Então a gente olha aqui, ele recebeu pouco, um talento, pensa aí, você recebeu uma bolada de 20 anos trabalhado, e calcula isso aí. O outro recebeu 50 anos, o que recebeu 100 anos de trabalho, eles receberam, irmão, uma bolada. Daí você pode pensar assim: mas o que eu recebi de Deus? Você recebeu muito já de Deus. Você já recebeu salvação, você já recebeu vida eterna, você recebeu bênçãos espirituais. Agora, eu pergunto para você, aonde você está agora? Por exemplo, qual é a dificuldade das pessoas se concentrarem na palavra? Qual é a dificuldade das pessoas se concentrarem em Deus? Se concentrarem no que Deus fala com você diariamente. Deus deu a cada um segundo a sua capacidade. Pastor, eu recebi menos. Não recebeu menos. Você recebeu segundo a sua capacidade. Deus é um Deus generoso, Deus é um Deus amoroso. Ele confiou muitas coisas nas suas mãos. Deus nos confiou talentos, Deus nos confiou bênçãos. É que nem o pai e a mãe, que eu sempre costumo brincar com os irmãos. Lá na frente, os filhos dão trabalho, né? E daí tem a pergunta, os pais sempre fazem isso. Minha esposa às vezes fala assim: não fala isso não, mas eu gosto de falar. Os pais falam assim: mas o que eu fiz de errado? Fez tudo errado. Até a criação dos filhos é responsabilidade do pai. Não é do governo, não é da escola, não é da creche. Tem mãe que empurra o filho assim: vai lá, filho. E não dá carinho, não dá amor, não dá principalmente educação. Não fala não para o filho. Daí o filho é rebelde, o filho não respeita a autoridade, não sabe ouvir um não. Você tem que ensinar o seu filho, e você não pode ter vergonha de falar não para o seu filho e para demais situações na sua vida. Tem momentos, irmãos, que nós temos que falar não. Amém? Sim e não. Dá para você fazer algo por alguém? Sim. Não dá, você fala não. Eu te amo, eu vou orar por você, mas não posso. E aquele rapaz, ele recebeu um talento, mas um talento, irmão, dava para 20 anos, então não é pouca coisa. Ele hipocritamente falou, enterrou o talento. Irmão, se ele tivesse pelo menos a felicidade de pegar aquele recurso e colocar no banco, que seria o mais justo. Como que alguém me confia algo e eu pego e enterro esse negócio? Quer dizer, eu estou dando prejuízo, irmãos. Ele estava dando prejuízo. Você nunca tinha analisado essa parábola por esse lado. Só que o que ganhou ele deu prejuízo. Porque se ele coloca simplesmente no banco, o que acontece com o dinheiro no banco? Ele rende. Principalmente nessa época de crise agora, os juros vai lá em cima. E daí rende. Se ele tivesse colocado o seu dinheiro no banco, quando o seu senhor voltasse, ele ia ficar muito feliz. Só que, observe bem, aquele senhor repreende ele. Ele fala: servo mau e negligente.
Pegue o talento dele e dá para aquele que já tem 10. Por que ele fez isso, igreja? Porque aquele lá, ele deu tanto prejuízo. Ele não agradeceu as aptidões recebidas, aos talentos, e ele começou a dar desculpa: Senhor, eu não multipliquei porque era tão pouco, porque eu tinha medo, Senhor. Não são assim, irmãos, as nossas desculpas. Cada um, irmãos, tem um problema aqui, cada um tem um problema. Pastor, a minha cruz é maior do que o outro. Não é. Eu converso com pessoas, hoje mesmo eu estava conversando com um rapaz, ele falou assim: eu quero morrer, eu quero dormir nessa cirurgia que eu vou passar, e eu quero morrer. E daí eu tirei aquilo da mente dele, conversando com ele, pedindo sabedoria a Deus. E você muitas vezes está nessa situação, parece que você é a pessoa mais problemática do mundo, e não é. Parece que o seu problema é o mais sério, mas não é, irmãos. Agora você usa bem a internet, entra lá no YouTube e vê as pessoas que nasceram sem perna, nasceram sem braço e são felizes, dão a volta por cima, trabalham, vão para cima, prosperam. Por quê? Eles falam assim: Senhor, eu agradeço que se eu nasci só com um braço, eu vou vencer só com um braço. Se eu nasci só com uma perna, eu vou vencer só com uma perna. Se eu nasci sem as duas pernas, eu vou vencer com os meus braços. São pessoas que pegam o talento e multiplicam o talento. E Deus está falando: qual é a sua desculpa? Eu entreguei várias coisas na sua mão, eu entreguei nas suas mãos várias aptidões, e você muitas vezes está enterrando aquilo que Deus deu. E Deus não se agrada disso. Na prestação de conta haverá uma felicidade. Irmão, sabe qual é a alegria de Deus? É você progredir, é você prosperar. E a prosperidade, muitas pessoas confundem prosperidade, só pensam em dinheiro. Mas a prosperidade é em todas as áreas da sua vida. É na área sentimental. Como que faz para mim dar certo, pastor? Na área sentimental é fácil, irmão. É só escolher a pessoa certa. É só orar. Você que está solteira e solteiro, faça isso. Ore a Deus e peça inteligência para Deus. O que é inteligência? É sabedoria. Peça sabedoria para você não casar, irmãos. Senão você não casar com qualquer um, não casar com uma pessoa desqualificada. É você que escolhe, né? Eu nasci para ser infeliz. Não, é que você escolheu mal. Você escolheu mal. Eu escolhi mal. Eu não, né? Porque eu escolhi a melhor mão. Quase me complico aqui, tá vendo? Vocês fazem eu me complicar aqui. Eu escolhi bem, né? Mas muitas vezes, irmãos, a maioria das pessoas estão sofrendo porque escolheram mal. E depois que casa, você tem que cultivar o seu casamento, né? Eu não posso chegar e falar: não, foi o diabo que destruiu meu casamento, foi isso, foi aquilo. Eu tenho que cultivar o relacionamento depois. Eu tenho que manter o relacionamento. Eu tenho que progredir na área sentimental, né? Eu sempre procuro falar para minha esposa: eu amo ela, eu dou carinho para ela. Os meus filhos, a mesma coisa. Eu sempre falando para eles: eu amo. E assim que precisou também, eu corrigi eles também, porque isso é amor. Corrigir é amor. Então você pega você recebeu algo de Deus. Às vezes você tem um conselho que ninguém pode dar. Às vezes você tem uma gentileza, um socorro, um gesto que você tem aptidões, e muitas vezes nós ficamos com desculpa: eu vou dar errado, eu não nasci para fazer nada. Você está igual aquele que recebeu o talento e enterrou o seu talento, e ele foi repreendido, irmãos. Amém? Então o que nós temos que fazer? Essa parábola aqui é para um dia especial. Essa prestação de conta aqui, ela é um prêmio, irmãos. Ela é um prêmio para você. Ela é um prêmio por você ter usado os teus talentos para o bem do próximo. Quantas ideias criativas, irmãos, pessoas oraram a Deus: Deus, me dá uma empresa. Qual é o propósito da sua empresa? Eu quero empregar muitas e muitas famílias, Senhor. Senhor, eu quero entrar num trabalho na qual o seu trabalho, o brasileiro tem muito isso, irmãos, na sua grande maioria são influenciados e se tornam péssimos funcionários. Você tem que trabalhar mais do que aquilo que você ganha. Você tem que fazer mais do que aquilo que você ganha. Você não pode só pensar em agradar o homem. Você tem que ser uma bênção onde você está trabalhando. É um lugar pequeno, mas você é fiel ali.
As pessoas estão de olho em você, na sua simpatia, na sua prestação, na sua voluntariedade, e com certeza, irmãos, um dia que surgiu uma oportunidade, as pessoas vão se lembrar: eu conheço um rapaz lá, que eu vi ele trabalhando uma vez, ele é muito produtivo, ele é muito atencioso, ele é muito dedicado, e eu vou então indicar ele, eu vou pegá-lo para trabalhar. Então, tudo que você faz, tem alguém observando você. Tudo que você semeia, você vai colher de volta para a sua vida. Pastor, mas eu passei por vales, eu passei por momentos difíceis, e esses momentos te fortaleceram. Esses momentos não vieram para te matar. Esses momentos serviram para você crescer. Amém? Eu tenho que encerrar aqui, irmãos. Amém? Na outra oportunidade nós continuamos pregando mais. Que Deus abençoe a todos.